Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Bom dia, boa noite, boa tarde, não sei que hora que você vai ver este vídeo, mas uma coisa eu quero falar para você. Nós estamos começando agora o culto ao seu lar, a hora da esperança. Amém? Quero agradecer a Deus primeiramente por tudo o que Deus tem feito, nas nossas vidas. Deus é tão maravilhoso. Agradeça a Deus só por você já ter acordado, aberto seus olhos, poder ter tomado um banho. Mesmo que você não tenha tomado banho, mas que você pôde acordar, pôde olhar para o céu e falar: agradecido seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Gratidão pelo Senhor ter nos salvado, libertado e curado as nossas dores. Eu gostaria de falar um pouquinho aqui como a gente deve crescer. Porque Jesus Cristo, lá no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 52, ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Aí Paulo diz que antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. A vida de Cristo em nós deve crescer. O Pai quer que todos cresçam até a estatura de Cristo. Este crescimento tem a ver com a salvação e desenvolvimento. É necessário deixar as coisas de menino e temos que perseguir isto como um ideal cristão. Eu achei interessante esta palavra, irmãos, porque hoje meu esposo sonhou que ele estava cuidando de uma pessoa com ananismo. Eu imaginei, se uma pessoa ela é anã, eu acho muito bonita essas pessoas, porque elas são pequenas na estatura, mas grandes no espírito, na sabedoria, porque eu conheço muitas pessoas que elas são pequenas na estatura, mas ela é pessoas inteligentes, faz louvor na igreja. Não é um preconceito que eu quero dizer aqui, porque eu não tenho preconceito com raça, com cor, com religião, com nada. Tudo é criatura de Deus, tudo é para Deus, para a glória de Deus. Quem criou o mal é a própria pessoa mesmo, que às vezes não consegue olhar as coisas com os olhos do bem, só olha as coisas com os olhos do mal, então ela vai criando o mal. Mas Deus é bom. E quando eu ouvi essa palavra aqui, que Jesus crescia em sabedoria e em estatura, eu fiquei pensando assim: nós que somos servos de Deus, nós temos que procurar também este crescimento espiritual, irmãos. Não ficar assim apenas como uma estatura pequena, com um espírito de ananismo na nossa vida. Estou falando espiritualmente, Porque tem gente que tem 1,2 m e tem a cabeça de menino, tem a cabeça pequena. Mas nós que vivemos numa época de tecnologia, nós vivemos uma época agora mais modernizada, uma época que você tem facilidades para cuidar da sua saúde. Uma coisa que Deus tem falado muito no meu coração: cuide da sua saúde. Porque, irmãos, é você que tem que cuidar da sua saúde. Eu vou esperar quando eu ficar mais velha, daí os meus filhos vão cuidar de mim. Tira essa mentalidade infantil. Eu vejo cada senhoras aí com 70, 80 anos, mulheres ativas, mulheres que têm vontade de fazer as coisas. Então, o crescimento está dentro da nossa cabeça. O crescimento está dentro de nós. Nós temos que nos libertar, sair daquela caixa de sapato que muitas vezes nós entramos dentro de uma caixa e ficamos presos ali dentro e não nos libertamos. A nossa mente tem que crescer em sabedoria, porque o próprio Senhor Jesus crescia em sabedoria e estatura
estatura e em graça para com Deus e os homens. Isso está no livro de Lucas 2,52. Se o próprio Senhor Jesus, que é o Filho de Deus, que ele veio em carne, se manifestou em carne para desfazer a obra de Satanás, o próprio Senhor Jesus, ele crescia. Quanto nós, meros seres humanos, que vamos voltar para o pó, porque nós somos do pó. Nós somos pessoas que nós estamos aqui agora, daqui meia hora, se Jesus pode nos chamar. E nós não quer sair dessa caixa fechada. Nós quer ficar com essa mente fechada, essa mente cauterizada. Mas existem algumas coisas que impedem de nós crescermos. E uma das coisas é quando há divisão no nosso meio. Quando há divisão, não pode ter divisão no meio do povo de Deus. Eu estou falando no meio em geral. Nós temos que ser unidos. Porque senão o Senhor não ia deixar aquele versículo, o Salmo 133, ó quão bom e quão suave é, que os irmãos vivem em união. Tem pessoas que não entendem esta palavra, acha que é só ali no seu meio, acha que é só ali no seu convívio. Não. Irmãos, vocês podem ver, eu sempre falo isso. Jesus, vou entrar um pouquinho na área da igreja. Jesus, ele não tinha igreja, ele era missionário. Ele pregava numa igreja, ele pregava em um lugar, ele pregava numa província, ele pregava em um lugar, em outro. Ele não era assim, naquele tempo não tinha denominações como tem hoje, né? Sistemas como tem hoje. Naquele tempo tinha, mas Jesus não era envolvido. Não que não tinha, tinha, mas Jesus não era envolvido. Jesus, ele era uma pessoa que o objetivo de Jesus era pregar a palavra, curar os enfermos, libertar os cativos oprimidos e depois morrer na cruz do Calvário por amor de cada um de nós. E ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo aqui nesse momento para falar comigo e com você, dando um conselho, né? Um conselho para mim e para você: cresça, não aquele ditado que diz cresça e apareça, não. Cresça e que ele cresça e que nós diminuímos, mas cresça na sabedoria e no conhecimento, na graça. Cresça, aprenda a crescer, sabe, irmãos? Aprenda a crescer. Tem pessoas que ela é tão mal-humorada, que se ela fizer uma fábrica de chapéu, começa a nascer gente sem cabeça. Tem gente que é tão mal-humorada que se ela montar uma fábrica de luva, começa a nascer gente sem mão. Se ela montar uma fábrica de sapato, começa a nascer gente sem pé. Tira esse mau humor da sua vida, tira esse espírito de rancor que há dentro da sua vida. Você não gosta de ninguém, parece que ninguém tá bom para você. Você nasceu para conviver com as pessoas e não para viver isolado como ilha. Ovelha, ela não pode ficar isolada. Ovelha, ela tem que viver em bando. Ovelha, ela tem que viver junto, porque ovelha não tem garra. Ovelha, ela é uma pessoa que ela não pode estar solitária, porque senão os predadores pegam ela. E se você é ovelha, se una, porque o supremo pastor, que é Jesus, está comigo, está com você. Mas ovelha mal-humorada, eu já conheci uma ovelha mal-humorada. Ovelha que eu estou falando mesmo, animal mesmo. Eu esteve um dia num acampamento e lá tinha uma ovelha mal-humorada que ela vinha de chifre, aquele negócio assim com a cabeça, não sei se ela tem chifre, eu nem reparei direito porque eu saí correndo. Ela vinha de cabeçada em cima da gente. Aí eu perguntei pro pastor, falei, isso daí é bode? Ele falou, não, isso daí é ovelha. Eu falei, mas que ovelha que é essa que vem de cabeçada? Porque geralmente que eu sei, as ovelhas são mansas. Por isso que o próprio Senhor Jesus simboliza a ovelha muda que foi levado para o matadouro sem falar nenhuma palavra. Agora uma ovelha que dá cabeçada, uma ovelha que vem de coice. Então, para mim, eu acho que ela foi cruzada com algum bode, porque ovelha mesmo, ela não tem garra, ela é indefesa e ela tem que viver em bando. Ovelha procura estar em crescimento. É uma ovelha. Você é uma ovelha? Eu não. Eu sou um ser humano,
mas estou falando simbolicamente, simbolicamente. Pela palavra de Deus, nós temos que ser ovelha, irmãos. Pare de ficar andando com bode, que você vai cheirar bode. Escute o meu conselho. Pare de andar com bode, que você vai começar a cheirar bode. Ovelha tem que cheirar ovelha. Então, uma das coisas que não pode ter no meio do povo de Deus é a divisão. A divisão é a pior coisa que existe. Vocês podem ver que o próprio Senhor Jesus, quando ele estava naquele deserto, tinha um menino ali que foi inteligente. Ele levou um lanchinho, porque ele falou, o culto vai demorar. O culto vai demorar. Eu não vou ficar passando fome lá, não. Jesus, quando prega, ele prega 2, 3 horas. É obra missionária, é cura, é libertação, é uma cruzada que vai ter lá no deserto. Eu vou lá participar, porque a gente tem que participar para crescer mentalmente. Tem gente que não participa de um congresso, não participa de um chá de mulheres, não participa de nada. Tudo reclama, porque é caro, porque não dá, tudo. Mas aquele que participa sempre recebe bênção, sempre recebe cura, sempre recebe libertação. Então aquele menino lá do deserto falou assim, vou levar esses 2 pãezinhos, esses 5 peixes, porque a cruzada vai ser longa, as curas vão ser muito. Vai ter um homem lá maravilhoso, o nome dele é Jesus, e por onde Jesus passa, maravilhas, sinais e prodígios acontecem. Oh, glória! E ele foi. Agora, quando ele chegou lá, os desprevenidos, que não teve a mesma mentalidade daquele menino, não levou nada. Aí sabe o que Jesus fez? Para encurtar a conversa, falou assim, tem alguém aí que tem alguma coisa para a gente multiplicar? Falando com minhas palavras, aquele menino falou, Jesus, eu vim prevenido, hein? Eu tô aqui com 2 pães e 5 peixes. Agora, como Jesus é organizado e não desperdiça nada, mandou as pessoas ir sentando, fazendo aqueles grupos, né? Sentados, e ali pegou 12 cestos, pegou os discípulos, né? Vamos fazer de conta que os discípulos eram os diáconos que estavam lá para trabalhar, que diácono foi chamado para servir, não para ser servido. E ali, irmãos, os diáconos, que eram os discípulos de Jesus, começou a distribuir pães e peixes para mais de 5.000 pessoas. Por quê? Tinha um menino lá que tinha sabedoria, que ele estava com o Espírito já de Jesus na vida dele. Então, igreja, para não ser muito longo com essa palavra, para não cansar você, não procure fazer divisões nas igrejas, nem por onde você passar, na sua casa, na sua família. A Bíblia diz para nós sermos os pacificadores da terra. Eu trouxe essa palavra para nós nesta manhã, que você reflita nela. Eu quero estar orando por você. Que hoje, todas as decisões que você for tomar, o Espírito Santo vai na sua frente, no nome do Senhor Jesus. Amém? Põe sua mão junto com a minha. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quero orar mais uma vez nesse culto ao seu lar na hora da esperança. Quero estar orando com este irmão, com esta irmã, com esta criança, com essa família, que ora todos os dias, todas as vezes que a live está no YouTube, ou no Facebook, ou até mesmo no TikTok. Nas plataformas que Deus deu sabedoria ao homem para que nós usássemos essas plataformas, não para briga, confusão, divisão de reino, mas para falarmos do Evangelho, que são boas notícias. E neste momento, Pai querido, se houver alguma coisa na minha vida também que tem entristecido o coração de alguém, que o Senhor venha tirar isso de mim e que eu venha ser um canal de bênção por onde eu passar, nos lugares onde eu colocar as plantas dos meus pés, eu venha ser um canal de bênção a todos os irmãos que precisarem de mim, Senhor. Eles podem estar me ligando, podem estar entrando em contato comigo, pode estar conversando, eu estou aqui para ajudar, porque eu fui chamada para ser bênção no reino de Deus. Pai, abençoa esta vida com cura, com libertação, transformação e restauração. E por onde passar esse clamor desta oração,
haja cura nesta pessoa, haja alegria, que esse espírito de mau humor que tem nessa pessoa, esse espírito de bipolaridade saia em nome de Jesus. Essa angústia, essa ansiedade, essa depressão, que saia essa doença, essa falta de vitamina no organismo desta pessoa, que seja queimada agora pelo poder e pela autoridade que há nesse nome, que é o nome de Jesus. Abençoe esse dia por onde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, que o Senhor vai na nossa frente, resolvendo os nossos problemas, Senhor. Nós vamos para resolver, mas quem dá a palavra final é o Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça em cada coração. Deus que te abençoe.